Abram suas Bíblias em Colossenses, na carta do apóstolo Pablo à igreja que estava em Colossas. Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses, está aí depois de Filipenses. Aí Colossenses, lá província romana, não? Que hoje mais ou menos aí é onde está a Turquia, essa região, que eles chamavam naquela época de Ásia Menor, não? Colossos. Está antes de Filipenses, não, está depois de Filipenses, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Depois vem Tessalonicenses. Se vou passar, terei que regressar. Encontraram? Colossenses capítulo número 4, diz assim, vamos ler a partir do versículo 2, eu quero falar hoje sobre a oração, e que a oração hace parte de nossa capacitação, não a oração em nenhum sentido dogmático religioso, del qual eu tenho que entrar na igreja e tenho que orar e tenho virado para o altar, ou tenho que orar de rodilha tantas horas aí para que Deus me escute. Ou tenho que quedar intercedendo e peleando, fazendo batalha espiritual orando. Não. Sino a oração hecha de coração, e mais todavia, a oração de la qual não sabemos fazer, que habla Pablo em Romanos, capítulo 8, versículo 26, não, até anotei acá para não me olvidar. Romanos 8, 26, se querem anotar em suas Bíblias. Pablo habla aí que não sabemos orar como convém, por isso devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude e que ore por nós outros, interceda por nós outros a Deus. E é isso que ele hace. A oração deve ser hecha de uma maneira nada mais simples, abrindo seu coração e falando com Deus, vós e vós mesmo. Não? Podemos orar em conjunto, até podemos por um tema específico, como dissemos acá em la hora de la ofrenda, oramos pelos enfermos, oramos todos por o mesmo propósito, pelas pessoas enfermas. Pero devemos orar especificamente, solitos, já em nosso quarto ou em algum lugar onde nadie nos vê. Ou orar em la casa, orar todo o tempo, orar em la casa, no trabalho, pero sim que as pessoas sepam que estamos orando, não? Estamos orando em pensamento, estamos caminhando, mentre estou sendo mandado, mentre estou caminhando lá amanhã, né? Então, se eu vou caminhando e aí vamos orando, vamos falando com Deus, nossos pensamentos, Senhor, e quando oremos, hagamos esse autoanálise. Eu sou uma basura, eu estou equivocado, é nisso, pero eu tomei essa decisão por causa disso. Foi por isso que tomei essa decisão. Não é como esconder a Deus. Às vezes começamos a maquijar, não? Ah, não, Deus, é porque eu estava enojado, ou porque fulano me deu, porque fulano também que seja, não chegou ao horário, ou falhou comigo. Sempre, às vezes, ponemos a culpa no outro, pero nós outros poderíamos ter caminhado lá segunda mídia, nós outros poderíamos ter esperado um rato mais. Por suposto que teremos que também, às vezes, frenar a outra pessoa, não? No sentido de resistir ao mal, temos que resistir ao mal, pero como se resiste ao mal? Com o bem, não criando um conflito maior, não? Por suposto que vamos ubicar, se a pessoa está nos ofendendo, está de certa maneira nos atacando, nos ofendendo, podemos frenar esse mal, dizer não, poner limites, pero fazer isso com amor. Aí que está o grande mistério, não? Que isso é muito difícil. É muito difícil e é muito fácil. Vai depender de nós outros. Se nos submetemos a Deus, será mais fácil, não? Se usamos as ferramentas espirituais, que uma delas é a oração, não? Eu já digo a los irmãos sempre, isso daí se ganha em oração. Esperar, calma, vamos, é o processo que vamos viver. Vamos esperar que a pessoa tome decisão. Por exemplo, o pastor espera muito que os irmãos tomem a decisão. E glória a Deus, e eu vejo o resultado nisso. Vejo o resultado que os irmãos vão tomando a decisão por eles mesmos. E eu solamente oro e vejo. Mira, quantos somos hoje? Já tive domingos que éramos 3, 4 no mar. E miércoles, que éramos 2 famílias. Miércoles agora éramos 3 famílias. Não?
tá bem? Muitos irmãos estavam enfermos e outros não puderam vir. Eu já sei. Pero se gana em oração. Vamos a ler a partir do versículo número 2. E já empieza aí uma grande ensinança para nós outros. Qual é essa ensinança? É perseverar em la oração. Que é o que eu estava sendo acá como introdução, hablando de la oração. Devemos perseverar em la oração. Por quê? Porque, irmãos, se Jesus, sendo Deus, que necessidade ele tinha de orar ao Padre, não? Ele podia falar com ele mesmo, dentro dele mesmo, mas ele se apartava e ia orar com os muchachos, e também orava sem os muchachos, sem seus discípulos, orava solo. Eu me quedo pensando, que necessidade ele tinha de orar? Já pararam para pensar? Se eu me quedo filosofando, não, acerca dessas coisas, né? Mano, Jesus, Deus, Jesus encarnado, para que vai orar, não, Tiavão? Já me quedava aí sentado, podíamos fazer um assadito, não? E assim, um pescadito assado, ver que Jesus gostava, não? Ele assim um pescadito assado já para os muchachos. Está escrito isso na Bíblia, hein? Em Juan 21, não? Já ele isso um assadito para os muchachos em la playa. Que necessidade ele tinha de orar, não? Eu parei para pensar cá uma pabada, pero como Jesus prendeu fogo, não? Ele mandou fogo do céu. Como ele prendeu fogo, não? Porque aí na playa aí, eles usavam fogo seguramente com fricção, não? Creio que era o método que igual já existia pedernal, não? Já existia a pedra que eles riscavam. Pero me quedei pensando na hora, porque aí é uma zona tão úmida, não? E o Tiavão estava sendo uma hogueira aí na playa. Mira, boa. Bueno, vamos ver o texto bíblico. Jesus é Jesus, não? Perseverar em la oração, velando em neja com ações de graça. Velar não quer dizer que é dar sem dormir. Quando já disse 1000 vezes, quando aparece essa palavra aí na Bíblia, não quer dizer literalmente que é dar sem dormir. Tá bem? Quer dizer dar uma especial atenção, não? E ele habla com uma especial atenção aqui à ação de graça. Que é isso, ação de graça? Não? É mala onda? Eu dou ação de graça assim a Deus. Ai, Deus, por que me deixaste passar por essa prova tão difícil? Ai, como me está doendo. Ai, Senhor, pero não está vendo o que estou passando? Ah, pero será que não pode mandar um angelzito nomás aí, um angelzito? Não pode cambiar essa minha situação em meu trabalho? Não me pode abrir uma porta de emprego? Ou não me pode ajudar em minha economia? Não me pode sanar? Quanto tempo estou internado? Quanto tempo estou passando por esse problema? Isso é ação de graça? Não é isso. Nada de acha. Dia de ações de graça. Não, vamos fazer uma reunião de ação de graça. E já empeço a compartilhar tristeza, não? Chanto, dolores, reclamação. Isso é ação de graça? Não. Os irmãos já sabem que não. Então, se ele manda perseverar nisso, e manda velar em la ação de graça. Que é la ação de graça? Se não, é essa entrega que eu dou a Deus. Se não é essa felicidade em meio de tristeza, se não é essa boa onda que eu tenho em meio à adversidade, em meio ao momento malo, em meio ao momento de tristeza, de angústia, eu digo, eu miro para mim mesmo, eu já cheguei a rir, não, de mim mesmo, não? Já cheguei a rir-me e dizer, por aí me hace acordar de Sara, não? E Isaac terminou se chamando Risa. Isaac significa risa. Que gracioso, não seu nome. Que ela já se riu. Tá de broma comigo. Esse Deus é um bromista, não? Eu sou uma vieja, nunca tuve hijo toda a vida, é hora de vieja vou ter. E meu marido é um viejo, não? E sua cosita já está morta, não? E Deus ressuscitou, não? Deus ressuscitou porque já estiveram. Não diz que foi um anjo que pôs a semijita aí. Foi Abraão que teve que pôr na semija, não? E já somos granditos e sabemos como se põe na semija, não?
Então, não foi a cegonha que trajo Isaac, não? Então, o livro de Hebreus, quem habla isso é a Bíblia, eu não estou falando pabada nem herejia, tá bem? A Bíblia diz que ele já morto, não? Está escrito isso na Bíblia. Depois nós outros interpretamos como queremos, não? Pela história é essa, não é como cambiar a ciência, a biologia, não? Me sinto árvore, não sou árvore porque me sinto árvore, não? Isso falei árvore, não? Para não falar pabada. Bueno, velar na ação de graça é eu buscar essa boa onda, é eu me reír, e eu dizia que Sara se riu, e eu já me reí de mim mesmo, eu disse, caramba, mirando que estava rindo raio, daqui a pouco comecei a rir, e me dá conta que era uma estupidez tão grande de aquilo que eu estava me preocupando. Por quê? Porque o que eu ia cambiar? Já está. É quando o auto se para, já viu? Eu já he visto gente fazer isso, não? O auto se para e golpeia o auto. Vou ter que golpear a avó mesmo, porque foste um burro. Porque o auto não tem que se romper. Sabia disso? Que não tem que levar o auto nunca ao mecânico para arreglar. Esse não é o correto. O auto não se leva o auto ao mecânico para arreglar. Sabia disso, não? O auto se leva para ser mantenimento. Porque se o mantenimento está em dia, o auto não se rompe. O auto não se rompe nunca. Porque é um motor. São erros. Se está tudo ordenado, se está tudo conforme ele não tem por que se romper. Não se rompe. Se rompe porque já não foi feito o mantenimento, porque quando é feito o mantenimento, por exemplo, a bomba d'água se rompe. Se rompe porque não é mantenimento também. Porque se vai ao mecânico, ele abre e vê que há um desgaste, temos que cambiar essa bomba de água. Quantos quilômetros tem? Há tantos quilômetros tem que cambiá-lo. E vai ver que nunca se vai romper mais o auto. O auto se rompe, o tipo vai golpear o auto, não? Tem que se golpear a avó mesmo, porque a culpa é tuya. Ou o auto é viejo, tá bem, não tenho recurso, bueno, esse auto acá, às vezes não, eu viro a chave e ele, brum, eu me pongo feliz, às vezes, e nada, não? Mas eu já sei que está viejito, não, pobrezito, já é anciano, então você joga um carinhozito nele, pongo aí, enchufo aí lá o carregador de bateria, aí ele arranca. Eu sei que a culpa não é dele, a culpa é minha. Se eu pôr uma bateria nova, que vai passar? Porque o alternador está novo. Perdão, alternador não, ele é burro. Não? É burro, que não sou eu, o outro burro, não? O outro burro está novo. Fui inteligente, Jô, e paguei, gastei plata. Porque é assim, às vezes nós outros queremos que nossa vida dê tudo bem, mas nós outros atuamos sempre com mala onda. Sempre temos uma visão mala acerca da situação. E outra coisa é pensar que a coisa só loucura comigo. É um narcisismo tão grande em nossas vidas que até o mal, não, a gente que te vai ganhar sempre. A um é mal, não? Se eu conto alguma história triste para os irmãos, pastor, pero isso não é nada. Sabe o que, Jô? A mim me passa isso, e isso mais. Isso daí que é uma pabada que te está passando, não? Ou seja, a pessoa sempre vai ganhar. Isso é o narcisismo, não? Que a pessoa quer sempre ser o centro da atenção e sempre ganhar. Quando acá está falando para ter uma visão diferente acerca das coisas. É para ter ações de graça e oração. E todavia mais, mirar no que nos ensina o Senhor por meio de Pablo, orando também ao mesmo tempo por nós outros. Ou seja, tua oração não é egoísta. Tenéis que orar por vós, é verdade. Mas tenéis que orar por el outro. Já oraram por mim, que sou o pastor? Porque acá, no caso, está falando Pablo de líder, que era ele que ele estava pedindo oração por ele. Eu pido oração para os irmãos também, não? A fim de dar a conhecer o ministério de Cristo, por el qual também estou preso. Ou seja, Pablo estava preso em Cristo, ele estava preso por causa de Cristo, literalmente, não? E ele pede para que orem por ele, para quê? Para que se abra a porta, para que a palavra chegue. Então, se temos que orar para que o evangelho chegue, orar por seu pastor, orar pelos ministros que estão em evidência, pela gente que está predicando a palavra, vão também predicar, não, com a tua própria vida.
Versículo 4. Para que lo manifeste como devo hablar. Ou seja, vê que eu hablo pabada às vezes? E hablo difícil? Bueno, orem por mim. Orem por mim, não? Orem por mim que vou melhorar. Andar sabiamente para que los de afuera, redimindo o tempo. E redimindo o tempo, eu podia criar uma predicação cá, não? Que eu, inclusive, já prediquei sobre isso. E me dei conta que já prediquei um montão de coisa em Colossenses, não? Já entrei em meu canal, tem umas 15 predicações, não, 13, essa é a 14, de Colossenses. Depois entrem, digite Colossenses em meu canal, vai saltar todo o que eu prediquei de Colossenses. E escutem outros textos, não? Diz para que João ande sabiamente com os de fora. Por quê? Os de fora, esse é mundano, e então você exclui ele, não? Eu tenho que ser amigo dele, pero amigo, nesse sentido de que eu influencia ele, não ele me influencia a mim, não? Eu tenho que ser amigo dos de fora, porque é assim que se evangeliza. Não é como evangelizar de outra maneira, porque eu gritando o evangelho, falando verdades do evangelho, que são verdades, a gente não quer ouvir. E são verdades. Agora, quando um é amigo ou companheiro, não, quando um empieza a dar ouído um pouquinho mais ao outro, não, entra em intimidade, charla, não, deixa que te imprimo isso. Não, eu te imprimo, não, eu te levo, ou eu levo o mate, aí o outro leva a água, não? Generalmente, me acordo já nesse seminário, não? E eu nem tomava mate, às vezes, pero me haciam pagar a gerva, não? Eu me enojava, não? Pero, bueno, são meus amigos, perdoa os padres, não sabem o que fazem. Eu nem tomava, aí passei a tomar um mate, não? Já que paguei a gerva, ao menos que tome o mate, não? Dá-me um sem açúcar. Dá-me. Bueno. Andar sabiamente. Há que andar sabiamente com esse mundano, principalmente lo pentecostal, não? Aí, o seminário que eu estudei, já tinha que andar sabiamente aí, não? Com luz de fora, redimindo bem o tempo. Por que redimir o tempo? Em outra parte diz que os tempos são malos, já estamos no final. E temos que redimir o tempo, temos que organizar bem o tempo, temos que não gastar nosso tempo com pabada. Às vezes eu me enojo no final do dia e digo, caramba, hoje não pude ser isso, não pude ser o outro. Mas depois também penso, não, parar. Pude ser isso. E às vezes também o corpo não dá. Não, às vezes o corpo não dá. Às vezes chega o final do dia, quero tocar o saxofone ou quero tocar o piano, não consigo. Não consigo quedar aí estudando, minha coluna empieza a doer, estou cansado, quero quedar acostado. Aí quando eu estou acostado, eu digo, não vou ver videozito de pabada, não vou ver algo aí de música para estudar, vou estudando algo da palavra de Deus, aí vou escutando e vou estudando, sempre. Por quê? Para redimir bem o tempo. Não? Porque às vezes quedamos todo desorganizado e depois queremos chegar a um denominador comum. Há 2 domingos atrás, creio que foi 2 domingos atrás, não, que fomos ver esse oboenista. 2 ou 3. Fomos ver o oboenista mais grande da Argentina e um dos melhores do mundo, não? É um argentino. E o chavão toca muito bem, não? Tão bem que até me gostou do oboé, não? Porque tem um sonido horrível. A princípio, segundo meu conceito, não? É um instrumento que a mim não me gusta, ao menos. Vou falar barrito. Lá que toca aí comigo aí na banda, não? Por aí não toca tão, não? Porque é instrumento que são terríveis, não? E, inclusive, eu vou tocar martes. O problema é que vou tocar martes à manhã, não? Os irmãos, a maioria estão trabalhando. Estão todos invitados, os que podem ir, não? Martes de 10 a 12, mais ou menos, vou tocar já com a banda do conservatório. Como é que era, Antonella? Parque Lomas. No teatro aí que tem dentro, no anfiteatro. Bueno, vamos tocar já, que vai ser a graduação de los chicos. E, bueno, ou alguma festa, alguma coisa assim, alguma festa de la ciudad, não sei o que vai ser, vai tocar a banda. E é bonito quando estão todos reunidos, não? E eu via o chavão tocando, e eu mirei no final do concerto, ele derrou a partitura, eu fui já na frente, ou seja, eu já estava na frente, não? Deus é tão bom, não, que nos põe aí nos melhores lugares, não?
E eu sentei à frente e quedei vendo ele assim, 2 metros, 3 metros, não matava não dele. Filmei todo, ouvi. Incrível como toca, não? E eu sei que é um instrumento muito difícil de sacar o sonido dele, porque ele tem canha doble, é diferente do saxofone que tem canha simples, não? Tem uma canha numa. Esse tem 2 canhas pegadas, e lá em embocadura é algo difícil, é um instrumento difícil. Por isso é difícil sacar o sonido dele. E o tipo tocava com uma maestria, e uno queda pensando, é só soplar, não? Ou uno quer agarrar o instrumento. Eu hablo de instrumento por quê? Porque dou o exemplo, porque o instrumento é um dos melhores exemplos da música para o processo da vida cristiana. Por quê? Porque o piano, mais allá de que vós abarra o dedo e aí já sona a tecla, pero vós dominar essa interpretação, assim as matizes, não hablar mais forte, mais débil, as matizes crescendo, diminuindo, rápido, despacio. Tudo isso é muito difícil, não? Porque cremos que é agarrar um instrumento e tocar. Não, está vivendo o processo, não? Assim é um processo na vida cristiana também. Eu vou cada dia, eu oro hoje. Ai, Deus não escutou, os céus estão cerrados. Por isso a gente gosta dessas predicações. O céu está aberto. O Chavão usa essa predicação e usa o texto. Ele podia ler outro texto, não? Ele usa o texto de Estevão. E me produz uma tristeza terrível por la ignorância da pessoa, não? Estevão estava sendo apedreado e seguramente pode ser, é quase seguro que ele estava enterrado até cá, não o torso. Enterravam acá o torso para se assegurarem que as pedras iam acertar as partes vitais, não? Que é nosso corpo acá, no tórax, abdômen, cabeça. Isso é Josacinho. E o Chavão mira para ele alto e diz, perdona, padre, habla o mesmo que Jesus falou, praticamente, não? Perdona que eles não atribui esse pecado, essa culpa a eles. Estou vendo os céus abertos. Pero nós outros queremos volar nem poder. Não é que eu orei e vi o céu aberto, as silhas se moviam, volava, o teto da igreja se abriu, barrava uma paloma, e queremos todo, não? Fogo, havia um fogo. Queremos todo fantasiar demasiado, não? E usamos os textos bíblicos, não nos ubicamos aí com o texto. Quantos queriam ser apedreados como Estevão nessa manhã? Glória a Deus. Nádia. Foi o primeiro mártir. Foi o primeiro mártir relatado biblicamente. Morreu simplesmente por predicar e falar a verdade. Não cometeu nenhum crime, nenhum pecado. Só porque falava a verdade. Lo mataram. Querem mais injustiça que isso? E às vezes cremos e somos tão soberbos e tão prepotentes, arrogantes, soberbos e tão narcisistas que dizemos, estamos passando por uma injustiça. Glória a Deus. Sabe o que Jesus disse? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, que eu citei essa semana, que prediquei, creio que foi antes de Agé, foi Vernes, ou foi Agé, que prediquei Mateus capítulo 5, lá parte de abarro, do Sermão da Montanha, que diz, alegrai-vos, porque os profetas perseguiram. Os primeiros cristianos quedavam felizes. Está bem que não devemos, não estou dizendo que vamos chegar a esse nível, não, de uma perseguição tão grande, ou de que nos golpeiem tanto, nos matem, pero eu estou falando nesse sentido macro, não amplo, para que não nos pongamos tão, isso só passa a mim, ou que tão difícil essa prova. Por suposto, está passando uma prova difícil, Charlie com o pastor, não estou dizendo com isso que não me diga, oremos uns pelos outros, passemos juntos, choramos, quando há que chorar, sofrimos, pero entendamos que há que perseverar na oração, que há que velar, e velar com ação de graça. Ação de graça, de onde eu posso dar ação de graça? Em todos os lugares, por suposto, pero principalmente na casa de Deus. É eu congregar, é eu dar alabanças a Deus, é eu dar ofrenda também. Não estou dizendo com isso que vai trazer plata cá, pôr plata. Não, nada disso. Eu estou falando que são maneiras de glorificar a Deus, não? A primeira maneira, por suposto, é com minha vida, com meu exemplo, eu tentando ser boa gente cada dia mais, melhor, não? Vamos seguir lendo, e aí já termino.
Então, se devemos andar sabiamente, não com luz de fora, redimindo bem esse tempo. Se a vossa palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepais como deveis responder a cada um. Já me arrependo tanto por minhas palavras, muitas delas vezes, não? Principalmente quando eu estou sentado aí na mesa de minha casa. Me arrependo tanto de minhas palavras, porque, como diria um poeta já em Brasília, que as palavras são usadas contra vós mesmo, não? As palavras são flechas, diz o livro de Provérbios, não? E ele diz, como salvas de platas, não, como mançana de ouro em salvas de platas, assim é a palavra dita a seu tempo certo. Que bueno, não? É algo maravilhoso, imagina uma mançana de ouro, não? E comê-la, e a salva de plata, aí, tudo brilhando, tudo lindo, ou seja, algo de reges, não? Essa é a palavra dita a seu tempo certo. Sem embargo, ele também habla que a palavra são como flechas, dardos, que uma vez que eu tiro, eu não posso sair correndo e agarrá-la. Não dá, já disse. E acá está dizendo que vossa palavra sempre com graça, sazonada com sal. Ou seja, que tenha um bom tempero, que tenha um bom sabor. Não? Assim deve ser a palavra que sai de minha boca, para que sepais como deveis responder a cada um. Porque aí cada um, não? E ele usa lá a palavra cada um. Aí cada um que dá gana de contestar muito, não? De mandá-lo já para andar até já para a China, não? Um lugar bem lejos. Temos gana de mandar a pessoa para qualquer lado, não? E está mal. Temos que administrar esse enojo em nós outros. E que nossa palavra seja sempre buena, sazonada com sal. Não habla muito, Pablo ensina nas cartas em las igrejas, e as cartas de Pablo, em sua maioria, têm um conteúdo muito doutrinal. O que é doutrinal? É o conjunto de regras e normas que essa sim, sendo doutrina de Cristo, devemos segui-la. Não, as cartas de Pablo hablam de conduta humana. Porque, irmãos, de que vale eu dar glória a Deus, aleluia, eu que dar gritando acá, pôr um saco, uma corbata, tocar, cantar, que dar gritando na casa, se minha conduta é mala? A gente vai dizer, esse habla como crente, esse se viste como crente, esse hace tudo como, pero portar-se não. É nem comportamento, como diz acá o dito, não, eu borro com o codo no que escrevi. Literalmente. Porque o que mais importa na vida cristiana é meu testemunho, é meu comportamento. E eu vou ler del 7 ao 12, nada mais rapidamente, porque eu quero falar del 12, e assim termino. Diz assim, todo o que de mim se refere, usará saber Tíquico, amado hermano e fiel ministro e conservo no Senhor, el qual é enviado a vós outros para isto mesmo, para que conosca o que a vós outros se refere e conforte vossos corações. Ou seja, ele enviou alguém para predicar, não? Para levar essa carta, seguramente, e para levar outros mensagens. Com Onésimo, se acordam de Onésimo aí, que era o escravo de Filemão, não? Onésimo. Com Onésimo, amado e fiel hermano, que és uno de vós outros, se vê que ele era de Colossas, não? É um de vós outros. Todo o que acá passa, os lo hará saber. Ou seja, seguramente ele estava servindo a Pablo em la prisão, não? E ele não podia ser preso porque ele era escravo. Era escravo, ele não podia ser preso. Porque o escravo não era uma pessoa, era uma propriedade de outra pessoa. Então, se o governo não podia prender o escravo. Mas não quer dizer que o escravo, se matasse alguém, não ia passar algo, ia passar. Pela pessoa, tinha que pagar por esse problema, por esse erro que cometeu o escravo, não? Bom, Aristarco, meu companheiro de prisões, esse sim estava preso com ele, não? Aí ajudando ele, os saluda. E Marcos, é sobrinho de Mandambé. Se acordam de Marcos? Que estamos lendo o Evangelho de Marcos? É esse Marcos aí, tá bem? Que antes Pablo mandou ele já para... Andate já com tua mamã, tua mameiro.
que Marco estava molestando, e Pablo se enojou, e mandou ele para... Dijo, andate para allá que eu venho para cá. O que passa? Está bem, Pablo, não é que Pablo insultou, pero se enojou grandemente. As palavras bíblicas são poucas, pero quando estudamos o texto, nos damos conta que houve uma contenda grande, porque a Bíblia diz que não foi pequena. Ou seja, é um aumentativo isso, ou seja, se peleou grandemente com Marcos, não? E agora Marcos está acompanhando ele. Isso nos habla de perdão, de reconciliação, não? Podemos falar muito só sobre esse tema, não? Esse versículo. Pero vamos. Alguém? Não. Ah, não, passou. Marcos é sobrinho de Barnabé, acerca dela qual havia recebido o mandamento, se for a vós outros, recebide-lhe. Ou seja, está dizendo que se Marcos vai a eles, que deixe Marcos predicar e falar, porque Marcos tem palavra de parte de Deus para eles, não? E Jesus, chamado Justo, e esse Jesus acá não é Jesus Cristo, também, é um personagem, Jesus é um personagem da história. Havia muita gente que se chamava Jesus, também, naquela época, não somente Jesus. Inclusive havia um revolucionário que também se chamava Jesus, que agora não me recordo se foi um pouquinho antes de Jesus ou por aí, contemporâneo de Jesus. Parece que foi contemporâneo de Jesus. Tá bom na película... Ai... Naum? Como é que é o nome da película? Como é que é o nome da película, Antônia? Naum? Benut. Essa película habla de... Sim, Benut. Habla de... Está falando da época... de Jesus, não? E das insurgências que tinham. Na região de Jerusalém havia problemas sempre. Bueno, nada cambiou, não? Anos de história, nada ha cambiado. Eles se peleavam sempre aí nessa região, e Roma tinha que oprimi-los, não? Para manter a lei e a paz romana. Tinha que... Era uma cidade que estava sempre muito armada, com muitas centúrias, não? Ou seja, onde tinha centúria, que as outras nem tinham centúria, às vezes, tinham um par de soldado no mar, não? Jesus chamado Justo, ou seja, esse não era Jesus, mas era Justo também, não? Era igual a Jesus. Que são os únicos de la circuncisão, ou seja, era judinho, então, se não? Era de la circuncisão. Que me ajudam no reino de Deus, ou seja, que todo o judío, a la vez que estava cerca de Pablo, todos os lugares que ele chegava, que havia judeu, nenhum se converteu de verdade ao cristianismo. Praticamente, não? Basicamente é isso que está me deixando claro, cara, que só eles que ajudam a Pablo. E é sido para mim um consolo. Que lindo, não? Esse é um consolo para o outro. Os saluda Epáfras, el qual és uno de vós outros, servo de Cristo, sempre rogando, e acá é a parte final que eu queria ler, para terminar a predicação. Sempre rogando, e uma vez mais ele habla de oração, de rogo, não? Encarecidamente por vós outros em suas orações. Não? Então, vocês devemos perseverar na oração, que a oração me vai a ser manter uma linha de conduta em minha vida. Uma vez que eu persevero numa oração, em la oração, pero não oração, não? Ai, pus lá comida, pus lá primeira comida primeira cucharada na boca. Vou dizer cucharada que iria falar tenedosada, não sei. Pus lá a primeira vez ele tenedor na boca, lá cuchara, não orei. Não estou falando de uma religião, isso é religiosidade. Lá a comida já está bendizida. É o primeiro bocado. Lá a comida já está bem dizendo, não digo que não tenho que orar antes, não tenho que agradecer, pero não haga de uma maneira religiosa, não? Quanto mais se me invita a tua casa, não quer ir orando 3 horas, por favor, porque já tarda, quando invita um pastor já tardam a servir, não? E quando serve quer que orar, parar, um não vai tocar, golpeia a mão do pio, parar, quer que orar, parece que não, que religiosidade, quando o pastor não está nem hora, não? Que religiosidade, não? Bueno, não haga isso, por favor. Claro, não ora por desajuno, não ora pela merenda, não ora por um alfarrão que compra no quiosco. Há um que eu já vi, não um que agarrou e levantava o alfarrão. Senhor, perdona as manos que hicieron
todo pecado, parar um pouquinho. Não é para orar dessa maneira, não. É para orar de uma maneira correta, ser agradecido, pedir amor. Ou seja, é toda uma vida. O agradecimento é toda uma vida, porque de que vale eu falar graças a Jesus e depois minha boca falar outra coisa, não? Comida horrível, só não tenho isso para comer, é viver reclamando, não? Claro, perdona que matou a vaquita. Não, bendiga esse que matou a vaca. Glória seja dado a Deus por a vida desse que matou a vaquita, não? Eu teria lástima de matá-la. A primeira vez, não, mas depois já não. Perdona esses que reclamam de comida em casa, não? Em casa, às vezes, reclamam, todos os dias isso. E Jesus não mandou aí compartilhar pão. Bueno. Aí está. E graças por las manos que fizeram essa comidita, que não foram as minhas, não? Graças porque não foram as minhas. Alguns tinham que dar graça porque não foram. Não? Lourdes, dá graça. Dizer que o teu lado, dá graça. E Gastão, bueno, igual Gastão é um profissional, não? É um chefe. Aí se aproveita, não? Se aproveita disso. Hein? Ele disse que o chefe não... a hora foi rebaixado a cozinheiro. Claro, chefe não cozinha, só não manda. A hora... de onde está essas gracitas tuas a hora? Não está mais, não? Chefe não cozinha. E Félix, não vou nem falar nada que ele está cajadito. Félix cozinha também, não? Não, Félix arregla já lá gojabeira, não? La planta de gojaba. Já não. Cada gojaba que cai é que arreglar e pôr na bolsita. Tá bem. Que bueno. Sim, louveu às 7 da manhã de bici, quando vai? Já louveu. Vai de bici lá amanhã. Bueno, rogando encarecidamente por vós outros em suas orações, para que esteis como? Firmes, perfeitos e completos em todo o que Deus quer. Firme, perfeito e completo, já prediquei solamente de isso. Não? Solo desse texto, não vou tocar nesse texto agora, senão nessa parte, ou seja, é um processo, e esse processo conlleva a oração. Não essa oração que acabei de dizer aqui, que nos reímos, não? Essa oração, vamos dizer, mentirosa, ritualista, não? Como se hacem, como solemos fazer às vezes orações rituais, sempre repetidas, pero de uma maneira hipócrita, até poderia dizer, ou algumas falsas humildes, não? Algumas não são hipócritas no sentido de, como a oração de fariseu e publicano, que Jesus dá exemplo, pero são muito... Bueno, cada um não se julga a si mesmo, não? Cada um não sabe o que está em seu coração. Bueno, vamos orar nesse momento. Joga uma oração general, porque minha oração mesmo tem que ser feita em casa, e que nadie escute, não? A oração que hago em público são orações generais, não é para começar a reunião, para terminar, ou por alguém, não? Pero a oração mesmo tem que ser feita em privado. Bueno, vamos orar. Graças a Jesus por essa palavra ministrada aos nossos corações. Graças, Senhor, porque hemos aprendido uma vez mais, hemos tocado nesse tema, hemos nos acordado que temos que orar, buscar de Ti, a ser Tu vontade, a ser a verdade do Teu Evangelho, orar os uns pelos outros, por aqueles que estão em evidência, por aqueles que estão predicando Tua palavra, Evano, orar e estar tranquilo e confiar e esperar em Ti, e que seguindo nossa vida cristiana com toda essa esperança, com toda essa boa onda, com ações de graça a Ti. Essa é a vida a qual devemos viver sempre. Te damos graça, porque Tu nos ouves, porque Tu estás com nós outros sempre, Senhor, bendizendo-nos. Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.